E se eu te dissesse que o universo pode estar mentindo pra gente? Pois é, parece exagero, mas as últimas descobertas do telescópio espacial James Webb estão deixando os cientistas completamente malucos. Algo que pode reiniciar a física e começar do zero. É mesmo, é? Em 2024, foi encontrado um buraco negro colossal a apenas 2.000 anos-luz da Terra. Tranquilo, né? Só que tem um detalhe, ele simplesmente não deveria existir. Sem disco de acreção, sem emissão de energia, nada, um buraco negro, modo ninja, escondido no meio do nada, como se tivesse brotado do vácuo. Isso é tipo encontrar um dragão dormindo na garagem e ninguém ter notado antes. E o mais bizarro é que essa foi só a primeira peça de um quebra-cabeça cósmico que tá deixando todo mundo coçando a cabeça. O James Webb começou a mandar imagens e dados que simplesmente não fazem sentido. É como se o universo estivesse dizendo: tudo o que vocês acham que sabem sobre mim tá errado. Calma aí, paizão. Marte sempre foi aquele vizinho estranho do sistema solar. Um dia promissor, no outro, um deserto triste e rachado, tipo aquela pessoa que teve tudo na juventude e acabou perdendo tudo no tigrinho. Durante décadas, os cientistas acharam que o planeta vermelho era um caso encerrado, seco, morto e sem graça há bilhões de anos. Mas em 2024, um módulo de pouso InSight e uma espaçonave em órbita começaram a revelar algo sinistro e empolgante. As leituras de radar mostraram ecos de algo enorme debaixo da superfície. Oceanos. Sim, oceanos subterrâneos, escondidos sob quilômetros de rocha e gelo. Se confirmados, isso significa que Marte pode ter sido geologicamente ativo até bem pouco tempo atrás. E o que é pior, ou melhor, se a água pode ter havido vida, micro-organismos, bactérias, o que for. Ou seja, Marte pode não estar morto, apenas dormindo. Isso muda tudo o que sabíamos sobre os ciclos de vida planetários e pode significar que a vida, de um jeito ou de outro, sempre dá um jeito. Agora segura essa. E se a vida não tivesse começado recentemente em termos cósmicos, mas logo depois do Big Bang? Em 2025, o astrofísico Daniel Van e sua equipe lançaram uma bomba no mundo científico. Não esse tipo, mas, sim, eles sugerem que planetas rochosos como a Terra podem ter se formado apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Para você ter ideia, isso é tipo o universo ter saído da maternidade e já ter comprado um apartamento. Estou com dinheiro, estou com dinheiro, estou com dinheiro. Isso muda toda a linha do tempo cósmica, porque se havia planetas tão cedo, então também havia chance de água líquida e vida. O telescópio James Webb confirmou parte dessa maluquice ao observar uma galáxia chamada Jade GSZ14-0, que já tinha oxigênio. Apenas 300 milhões de anos depois do Big Bang. Ou seja, estrelas já estavam nascendo, morrendo e reciclando elementos químicos. A química da vida começou cedo demais. Então talvez a gente não seja o primeiro capítulo da história, e sim o plot twist final de um livro cósmico que começou bilhões de anos antes da gente. Maconha. Quando as primeiras imagens do James Webb chegaram, os astrônomos notaram algo estranho, pequenos pontos vermelhos espalhados por todas as fotos de campo profundo. A princípio, acharam que era bug, sujeira na lente ou vai ver era sangue. Quero dizer, sujeira. Sei. Esses pontinhos começaram a aparecer em todas as direções, e logo perceberam que estavam diante de algo absurdo. Eles não eram galáxias normais, eram pequenos, com apenas algumas centenas de anos-luz de diâmetro, mas brilhavam com uma intensidade que desafiava a lógica. Alguns cientistas acham que são buracos negros supermassivos no meio de um banquete cósmico, mas eles não emitem raios de luz, então algo não bate. Outros pensam que são protogaláxias ultradensas, mas, sério,
Qual a chance de centenas de objetos iguais surgirem ao mesmo tempo e depois desaparecerem completamente? Pois é, esses pontinhos vermelhos podem ter sido o primeiro indício de uma era perdida do universo, uma fase tão energética que talvez tenha apagado qualquer chance de vida que existia antes. E se eu te dissesse que o universo já foi opaco? Tipo uma sopa cósmica onde a luz não conseguia atravessar nada. Pois é, durante os primeiros milhões de anos após o Big Bang, o espaço era coberto por uma névoa densa de hidrogênio neutro. Nenhuma luz passava. Aí vem o James Webb e, como sempre, resolve bagunçar tudo de novo. O telescópio encontrou um objeto chamado JAD GSZ-13-1, um desses pontinhos vermelhos que parecia comum até emitirem radiação Lima-alfa, um tipo de luz ultravioleta que não deveria atravessar essa névoa de jeito nenhum. Isso simplesmente não é possível. Ou seja, o universo naquela época era para estar tampado, e mesmo assim, essa galáxia brilhava como se tivesse luz própria cortando o breu. Isso quebra um dos pilares da cosmologia moderna, o processo de reionização, que deveria ser lento e gradual. Agora, parece que o universo acendeu de forma caótica, tipo luzes de boate piscando. Chega de ficar rebolando seus boiolinhas, vamos continuar com o vídeo. Agora segura firme, porque se até aqui o universo parecia confuso, agora ele vai para terapia. Em 2025, um grupo de cientistas do projeto DESI, que basicamente escaneia o cosmos em 3D, descobriu algo que quebrou a cabeça até dos mais céticos. A energia escura, aquela força misteriosa que empurra as galáxias para longe, não é constante. Sim, aquilo que a gente achava que era o modo estável do universo parece estar oscilando. Desde os anos 90, acreditávamos na constante cosmológica de Einstein. O famoso lambda não é lambida em. Mas os dados mostraram que no passado, essa força era mais forte. Ou seja, o universo está desacelerando. Isso pode significar que o espaço-tempo tem fases, como se fosse água virando vapor, e que estamos assistindo isso em câmera lenta. Agora, a parte boa e ruim. Se a energia escura enfraquece, talvez a gente não acabe num Big Rip. Não é isso, seu burro. Caralho! Big Rip seria uma grande ruptura. É uma teoria que prevê um possível fim para o universo, onde a expansão acelerada, impulsionada pela energia escura, se torna tão forte que desintegra toda a matéria. Provavelmente o cosmos poderia até mesmo se comprimir novamente em sua forma original para produzir outro Big. Depois de tanta confusão cósmica, surge a teoria mais maluca e, ironicamente, uma das mais antigas. E se o universo for vivo? Eu já fumei 45 becks, tá ligado? Cientistas como Thomas Hertog, parceiro de Stephen Hawking, propuseram algo ousado. Talvez o cosmos não seja um palco, mas um processo. Em vez de leis fixas, ele se comportaria como um ser aprendendo com a própria existência, evoluindo suas regras ao longo do tempo. Isso explicaria por que constantes físicas parecem mudar, por que galáxias nascem, morrem e renascem, e até porque a vida surge espontaneamente em diferentes pontos. Somos células de um corpo universal, tentando entender o próprio cérebro. E o mais poético? O James Webb pode ser o primeiro espelho onde o universo se olha e se reconhece. No fim das contas, talvez a verdadeira resposta para de onde viemos não esteja em um laboratório, mas em nós mesmos, pequenos pedaços conscientes de algo infinitamente maior, tentando lembrar que o caos, lá fora, é o mesmo que vibra aqui dentro. Bom, talvez precisemos começar a levar isso mais a sério. Porque quanto mais olhamos para o universo, mais ele parece um mistério que está olhando de volta. Isso significa que talvez estejamos literalmente dentro de um buraco negro colossal, o maior de todos os tempos. E se for verdade,
Tudo que conhecemos pode ser apenas o interior desse monstro cósmico girando em câmera lenta. Então me conta aí nos comentários, como é a sensação de estar dentro do maior buraco negro do universo? E qual dessas descobertas te deixou mais perplexo? Marte com oceanos escondidos, o Big Bang precoce ou o universo tentando ser um organismo vivo? Quero saber! E não esquece, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque o universo tá só começando a desafiar tudo que achamos que sabíamos sobre ele. Até o próximo vídeo, se o espaço-tempo deixar.